Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Outspoken Market. Responde, meu nome é Leandro Guerra. Pergunta muito boa que é: Leandro, como negociar salário durante o processo seletivo, na entrevista de emprego? Você tem que pensar e levar em consideração três grandes pontos. O primeiro, falar de salário no Brasil é um tabu. É uma coisa cultural, tá? As raízes entram desde os tempos mais antigos, então não convém o caso, mas realmente é um problema de ambas as partes, tá? Não seja da empresa, mas da gente mesmo. A gente, por exemplo, tá, como brasileiro, na média, tem vergonha de falar sobre isso, tem medo de perguntar ou não sabe como fazer. E do outro lado, isso também é verdadeiro. Então, lembre-se que você está numa situação muito complicada e talvez uma das mais complicadas entre as relações de trabalho nesse país. O que é diferente, por exemplo, aqui na Europa, é preto no branco o negócio. Olha, essa vaga aqui, ela é de tantos mil, a maioria já tem o valor da vaga no anúncio. Então você já sabe se você quer entrar ou não por aquele valor. Durante o processo seletivo, se a vaga não estava no anúncio, é muito tranquilo você perguntar. E aí você sabe se quer ou não, se dá certo ou não. Se não, um abraço, tchau, a gente se vê na próxima. É simples assim. Deveria ser assim no Brasil, porque de verdade eu não entendo qual que é a dificuldade. Eu não entendo o porquê que as empresas não colocam o valor logo lá no começo. Ou se não quer colocar, porque eventualmente tem a guerra dos talentos e não, eu não quero expor o quanto eu estou pagando, né? Tem esse lado da empresa. Legal, o que custa falar na primeira entrevista? Puta, economiza o tempo de todo mundo, né? Economiza o tempo de todo mundo. Então isso é uma reflexão que as empresas têm que fazer, que os departamentos de RH têm que fazer, que é, poxa, eu estou sendo honesto mesmo? Estou sendo honesto ao não falar o valor da vaga ou ficar com aquela coisa, pretensão salarial, salário a combinar, equiparável com o mercado. Cara, abre logo. É melhor para todo mundo, é mais fácil para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração, tá? Que você vai ter essas dificuldades, fato. Segundo ponto, você tem que olhar o lado da empresa. Putz, Leandro, como assim lado da empresa? Gente, aí que tá, a empresa não é um ser mauzão. Tem as suas falhas, mas lá dentro tem uma série de pessoas trabalhando, certo? E para uma vaga ser disponibilizada no mercado, precisa estar dentro da empresa de uma coisa que a gente chama de orçamento. Então, se eu tenho uma vaga para cientista dos dados pleno, eu preciso submeter esse pedido para o financeiro e para o RH, com uma justificativa do porquê que eu preciso daquela vaga, com um plano de negócio do porquê que aquela vaga é importante. O RH vai analisar, o financeiro vai analisar, vão ver se tem dinheiro dentro da empresa para aquela vaga naquele momento, senão eu tenho que esperar o outro ciclo de orçamento para poder entender o que eu vou fazer. E esse processo pode levar meses, acredite, 3, 5, 6 meses até, dependendo do tamanho da empresa, do momento e das burocracias internas. Por que isso é importante? Porque depois de 6 meses lutando internamente para você conseguir a tua vaga lá do lado de fora, a vaga, vamos supor que essa de cientista dos dados pleno tenha sido aprovada com um valor de R$6.000 por mês. É isso. Não adianta você querer chegar ganhando 7, a vaga está aprovada em 6. E eu não vou passar 6 meses depois ainda brigando de novo com o RH para aumentar R$1.000. Você está entendendo? Não vai. É muito difícil que isso aconteça, tá? Então, por que você tem que ter isso em mente? Para alinhar as suas expectativas, que do tipo, nossa, olha só, essas empresas aí só fazem burrada, faz coisa, ninguém... Não, cara, a vida do lado de cá é bem complicada também. Claro, como eu disse, tem as partes, né, que podem ser melhoradas, como por exemplo essa falta de transparência na divulgação de qual que é o valor do salário ou essa falta de honestidade na hora das primeiras entrevistas de falar qual que é o salário. Fato. Mas, internamente, tem esse processo que você precisa ter em mente. Que nos leva ao terceiro ponto, que é a parte que cabe a você. Pergunta. Qual que é o problema? Pergunta. Lembra que eu falei que é uma via de mão dupla, né? O tabu, ele está dos dois lados, ele não está só dentro da empresa, ele está dos dois lados. Então, você tem que chegar e ser honesto. Para o RH, caso não tenha na vaga
a descrição do salário, os benefícios, caso isso não seja falado, né, de alguma forma, no primeiro momento da entrevista, que geralmente é com o pessoal da RH, você pode falar, senhor ou senhora, eu estou muito interessado nessa vaga, eu acredito que eu tenho as qualificações necessárias e eu gostaria, por favor, de uma maior clareza ou informações a respeito de qual que é o pacote de remuneração. Ah, mas é que a gente não pode falar agora. Fala, não, eu acho que isso é importante para a gente poder entender se vale a pena ou não continuar, porque daí economiza o meu tempo e economiza o tempo de vocês. Resposta elegantíssima, honestíssima, porque juro, se alguém tiver problema em te responder essa pergunta, se você for, né, educado, gentil, cortês, é melhor mesmo que você nem trabalhe lá. Leandro, eu perdi a vaga porque eu perguntei isso. Cara, é melhor. É melhor. Sabe por quê? Porque depois você entra lá, se a empresa já faz porcaria na porta, imagina lá dentro. Imagina quando você quiser uma promoção, imagina quando você quiser um aumento de salário, imagina quando você quiser uma transferência de departamentos, imagina quando você tiver algum tipo de problema, de algum processo. A zona que essa empresa deve ser, se nem no começo, na contratação, eles conseguem fazer uma coisa direito. Então é melhor que você caia fora. É melhor. Aí, Leandro, é que eu precisava do emprego. Cada um sabe onde o calo aperta, certo? Justo. Mas depois também não pode reclamar. Né? Nossa, eu tô na empresa lá, é mó ruim, mano. Não tem os negócios e a gente não sabe nada. Porra, cara, já falou logo no começo que não sabia, já deu a dica que não sabia, então não reclame. Não reclame. Lembra? A escolha foi tua. Ninguém te apontou uma arma na cabeça e falou, vem trabalhar aqui. A escolha é tua. Tá? O empresário não é malvadão assim. Tem os erros, como eu disse, mas, né, vamos ponderar. Ótimo. Esse então é o primeiro ponto. Pergunte e você, dessa forma, consegue ter uma ideia. Às vezes, tá, existe a situação da pretensão salarial, ou do salário a combinar, ou, né, alinhado com o mercado. Aí cabe uma outra coisa a você também, que é justamente fazer uma pesquisa. Quanto que ganha mediamente no mercado um cientista de dados pleno? A vaga ali está sendo oferecida por 6 mil. Tá, é isso. Aí você faz a pesquisa. Ah, Leandro, é difícil achar. É difícil, mas faça a pesquisa. Eventualmente você pesquisa fora, faz uma equivalência para dentro, mas você tem que ter uma ideia. Por quê? Porque a partir do momento que você banca ali e fala, não, eu quero saber, é justo, só que você também abre a porta para que a empresa volte e fala, mas quanto que você quer ganhar? Ou nas situações que eu descrevi do pretensão salarial. Você tem que saber o quanto você vale. Não é obrigação do RH ou da empresa ou do contratante saber o quanto você vale. Eles sabem o quanto eles podem pagar. Mas o quanto você vale? É para isso que serve a entrevista de emprego. Então você tem que saber quanto você vale. Por quê? Porque naquele processo de orçamento que eu descrevi, certo? Existe uma certa margem às vezes que é aplicada. Porque justamente sabe que você pode encontrar um candidato muito bom, que é muito difícil, então você deixa ali uma margem para poder pagar mais. Ou às vezes você não encontra um candidato tão bom, mas você encontra um cara ali que vai fazer o trabalho, só que ele não vale mais 6 mil, ele vale 4. Então existe uma margem que pode ser aplicada também. E você pode trabalhar em cima dessa margem fazendo isso, certo? Falando assim, fala, olha, e aí a resposta é a seguinte, qual que é a sua pretensão salarial, ou qual que é o salário a combinar, me dá aí qual que é a sua informação. O ponto que você vai falar é o seguinte, fala, olha, dada todas essas experiências que eu tenho, e aí você quantifica sempre as experiências, você fala exatamente, eu fiz isso, eu tenho aquilo, eu contribuo assim, 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 tá? De todas as evidências. Dado tudo isso, eu acredito que também em relação a uma pesquisa que eu fiz no mercado, que eu tenho que ganhar 7 mil. Apesar de eu compreendo que a vaga seja para 6, né, mas a pretensão que eu tenho é de 7, dada todas essas justificativas. De novo, né? Olha que elegante, olha que resposta precisa, resposta de bom senso. Certo? Aí tá feito. Por quê? Você coloca a pessoa de uma outra forma, falando assim, olha, Leandro, eu entendo realmente aqui, né, pelo processo seletivo, você realmente demonstra que você tem essa experiência, mas, Leandro, olha, infelizmente eu não tenho margem, né, e o salário é de 6 mil. Aí você fala, poxa, é verdade. Aí você pode devolver, tá, é de 6 mil, mas tem um plano de carreira? Você acha que em quanto tempo a gente pode chegar nesses 7 mil? Você entende que você estabelece um diálogo?
E parte do tabu do brasileiro falar sobre salário é justamente não conseguir estabelecer um diálogo, porque é tudo muito emocional. E não tem que ser emocional, tem que ser transparente. Tem que haver o diálogo. Então, a partir do momento que você fala exatamente dessas coisas que eu estou falando aqui, você abre essa porta de comunicação do outro lado. Até a própria empresa se sente mais confortável em falar, poxa, olha que pessoa interessante. Não, olha, tenho que ser transparente com ele, está sendo transparente comigo. O valor é 6 mil. Ou às vezes a empresa pode virar e falar, ah, Leandro, legal esse seu setting, esse é o seu último valor? Aí você pensa, é meu último valor? Não, fala, olha, eu posso ceder, posso ir até 6.500. Aí a empresa fala, olha só, então eu não consigo te dar uma resposta agora, porque eu tenho que verificar com os meus líderes internos, certo? Mas, e aí o que essa pessoa vai fazer? Geralmente ela vai ver se existe aquela margem que eu tô falando, porque às vezes a pessoa que tá ali te entrevistando, ela não tem essa informação. Então não é que ela tá te dispensando, ela não tem essa informação. Então ela tem que voltar realmente, fazer uma pergunta, falar, olha, tem um cara ali muito bacana, olha aqui o currículo dele, a entrevista foi sensacional, o cara manja muito, e só que ele quer 6.500. Aí internamente talvez você faça uma entrevista a mais, outras duas, para saber se justifica, e às vezes você consegue a negociação. Você entendeu? Então qual que é o princípio de tudo isso que você está falando? Que eu estou falando, perdão. É justamente entender esses três lados, que é um tabu, que a empresa tem as dificuldades dela e que você tem que fazer a sua parte. Certo? Então, quando você une na sua cabeça essas três coisas, você começa a montar, porque cada vaga vai ser uma vaga. Então, você consegue montar para aquela situação um estudo. Lembra que eu já fiz o vídeo com vocês, a vaga é sua, que é como se você se prepara para entrevistas, tá? Isso com certeza pode ser acrescentado lá. Então, você tem exatamente claro qual que é o seu plano de ação. Se acontecer A, se acontecer B ou se acontecer C. Tenha isso anotado ali com você mesmo, ninguém precisa ver, geralmente as entrevistas são, né, todas virtuais hoje em dia, e aí você consegue se orientar. Tudo bem, meus queridos? Então, esse é um assunto muito interessante, tá? Tem que evoluir, de fato, ainda muito em termos de maturidade, mas parte disso também começa com a gente. Espero ter ajudado, qualquer coisa é só mandar mais perguntas. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.